Olá, pessoal. Boa tarde aos que estão na gravação, aos que estão presentes. E estamos hoje aqui para gravar, né, no caso que estão na gravação, e para aplicar o JET referente à unidade 2, parte 4, que é, no caso, a finalização da nossa unidade 2. Ela também estará presente na nossa avaliação, na nossa AV1, e ela é objeto de 4 partes, não é isso? Então, desde já eu peço alguma desculpa aí se já houver algum barulho, que eu moro aqui em um ambiente um pouco movimentado. Tem criança aqui também, então pode ser que eventualmente ela venha fazer barulho. Então, desde já peço desculpas. É, então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa unidade 4. Unidade 2, perdão, eu sempre confundo esse negócio de parte. Na unidade 2, a gente está ainda tratando de direitos sociais, que é o objeto aí de toda a nossa unidade 2, que é tratar o nosso artigo 7º com certa cautela e observar os pontos que eles frisam. Lembrando que a maioria desses artigos, pessoal, vocês vão ver ainda com mais detalhes na nossa unidade 5. Na nossa unidade 5, que vocês estão iniciando agora, o pessoal da manhã já iniciou, o pessoal da tarde ainda vai iniciar, se eu não me engano, vocês irão tratar de com mais seriedade, né? Como até a Aline Brinca diz que o direito do trabalho para baixinhos acabou e ele inicia na unidade 5. Porque a unidade 5 ela é a mais extensa, ela é dividida em 5 partes, diferente da unidade 2, e as partes elas são bem mais extensas e bem mais detalhadas. Então vocês vão começar a emergir realmente na CLT. Aliás, é emergir, perdão, confundi. E vocês vão, no caso, abordar os artigos, as OJs. As OJs nem tanto, mas os artigos e as súmulas estarão mais presentes nessa unidade 5. Vocês vão aprender também a diferenciar a relação de trabalho, a relação de emprego, e vão frisar aí os pontos novamente, questão do empregado doméstico e ademais. Mas aqui finalizando a nossa unidade 2, parte 4, a gente observa aí nossa proteção do mercado de trabalho da mulher, que é no caso a garantia, pessoal, da competitividade da mulher no mercado de trabalho. A questão da mulher não ser ali totalmente inserida no mercado de trabalho quanto homem é uma parte histórica, né? A gente viu desde os primórdios, desde o patriarcado, que a gente tem essa meio que essa rejeição da mulher ao mercado de trabalho, que era apenas anteriormente mais intensa, deu uma diminuída, mas ainda não foi sanada. Infelizmente, isso ainda é uma realidade que não deveria existir, porém existe, que é ali não é meio que a queda, mas a desvalorização da mulher no mercado de trabalho. Inclusive, isso está muito atrelado à questão do período de maternidade, né? O pessoal conta ali como que a mulher vai engravidar, que vai ali sair da empresa por 4 meses, como se fosse assim um objeto que não teria importância. Então eles acabam meio que excluindo essas informações. Eu trouxe até alguns dados aqui, vou ler para vocês, uns dados do MPT, que o MPT publicou na Semana da Mulher, né? Teve a Semana da Mulher agora, e ele fez algumas publicações falando exatamente sobre essa porcentagem da mulher no mercado de trabalho, dessa diferenciação. Então, uma das diferenciações é que ele diz que a mulher, 20,7% das mulheres recebem menos que os homens, ou seja, no Brasil, né? Isso são dados brasileiros. Ou seja, 20,7% das mulheres recebem menos do que os homens. Isso a gente tá falando de exercerem o mesmo cargo, pessoal. Não é de a mulher, na porcentagem geral, receber menos que o homem. É de mulheres que exercem os mesmos cargos que os homens. Porém, pelo fato simplesmente de serem mulheres, recebem menos. Outro dado importante é a questão da gerência. As mulheres, a direção e a gerência, as mulheres recebem 27% menos e em função de nível superior a diferença chega a 31,2%. Ou seja, as mulheres recebem menos de modo geral na gerência, 27% delas, e quando esse número parte para quem tem um nível superior, ele aumenta, que vai de 31,2% das mulheres que recebem menos que os homens. E esse dado fica mais feio ainda, pessoal, quando se trata de mulheres negras. As mulheres negras recebem bem menos, até uma equiparação salarial que teve aqui, de mulheres e homens não negros. Os homens não negros recebem uma faixa salarial média de R$ 5.464,29, enquanto as mulheres recebem R$ 2.745,26. Ou seja, elas basicamente ali têm uma diferença grotesca
salarial, que não deveria ocorrer, porém ocorre. Então, esse artigo 7º ele está para esse inciso, de forma a garantir direitos que equiparem essa ridícula forma, né, de estar diferenciando o salário das pessoas. Ademais, a gente tem a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Aqui no caso, pessoal, são as nossas garantias de que haja uma redução de risco inerente a esse tipo de funções. Vocês vão ver mais à frente que, quando vocês tratarem realmente de insalubridade e periculosidade, vocês só viram superficialmente na questão do salário, mas vocês vão adentrar mais nela. Que, via de regra, a insalubridade e a periculosidade, elas nem eram para existir. Elas existem porque a gente não tem como sanar 100% esse problema. A gente tem ali o auxílio periculosidade e o auxílio insalubridade quando você não consegue com os EPIs ou então com a mudança na questão do desempenho da função sanar 100% aquela função, aquele perigo, aquele risco. Ou seja, a gente tem ali até a projeção, né, a questão da insalubridade, que vai de 10, 20 e 40%, é o grau de periculosidade. Ou seja, quando o empregador consegue sanar aquela periculosidade, aquela insalubridade, você não precisa mais pagar o adicional. O adicional foi porque você não conseguiu sanar. Então, via de regra, não eram nem para ter. Porém, tem exatamente por isso, porque não é conseguido sanar essa periculosidade ou essa insalubridade. Então, basicamente, essas reduções é uma forma de impactar nessa não conclusão, aliás, essa não finalização desse perigo, desse risco eminente. Então, a gente tem ali as regras e normas de segurança do trabalho. Assim como a gente tem a NR15 e a NR16, que tratam sobre essa forma de como deve ocorrer a questão de EPI, a questão de desempenho da função, normas de segurança e ademais. Vocês vão ver isso mais é falado em trabalho 1, mas vocês adentram mais de fato em trabalho 2. Vocês vão ver a questão das NRs mais presentes, como devem ser as diretrizes de segurança do trabalho. Isso é objeto mais de trabalho 2. Mas aqui a gente frisa no nosso artigo 7º que existe essa previsão legal para que haja essa seguridade aí por parte do empregador. Outro ponto importante é a proteção em face da automação. Está vendo aí que as inteligências artificiais, os robôs estão cada vez mais presentes aí em atividades do mercado industrial e do mercado comum também. A gente vê em supermercados, hoje a gente tem quase todo supermercado tem ali um caixa de autoatendimento. Então a gente tem ali uma certa redução da mão de obra do humano, né? Da pessoa humana. E essa proteção é basicamente para que haja esse controle e que não haja um desemprego aí em massa. Vamos supor que a gente consegue aí uma autorização, o supermercado agora vai ser tudo mão de obra robótica. Aí bota todo mundo para fora, e eu vou substituir aqui tudo por autosserviço. Isso, no caso, seria um impacto muito relevante na mão de obra humana e na questão de geração de emprego, né? De modo geral. Acho que a Aline, não sei se a Aline deu um exemplo para vocês esse exemplo, quando ela deu essa disciplina, mas ela tinha falado até um exemplo que ela viajou para, acho que foi Portugal, foi Espanha, coisa assim. Ela viajou e quando ela foi lá no supermercado, quando ela tinha ido na vez anterior, né, a segunda vez, era normal, caixas normais. Quando ela chegou lá, ela viu que, tipo, substituíram todos os caixas, praticamente todos, só tinha 2 ou era 3, assim, que era mão de obra humana. Substituíram tudo para autosserviço. Todos, 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 quase todos. Aí ela até perguntou, né, ela questionou para algum funcionário lá se esses outros caixas que foram todos demitidos. O funcionário respondeu que não, que eles tinham remanejado, tinham dado cursos para esses funcionários e eles desempenharam outras atividades na função. Ela comentou que 2 pessoas ficavam andando para ajudar nos eletrônicos. E também tem, não sei se ela comentou também da questão da mão de obra, que ela até perguntou se o pessoal tinha ido embora, e ele disse que não, que o pessoal tinha sido remanejado para outros setores da empresa, tinham recebido cursos e aí estavam trabalhando em outros setores da empresa. É bem legal esse exemplo que ela fala.
O exemplo foi do IKEA em Portugal. É isso aí. Perfeito, ô Beatriz. Exatamente. A gente vê também, pessoal, que essa automação, ela, por outro lado, ela tem seus prós e tem seus contras, né? Os prós que pelo menos eu vejo, acho que a maioria observa isso, é a questão da substituição em atividades de risco. Quando você tem, por exemplo, uma atividade de risco que anteriormente era desempenhada por um ser humano, e aí você consegue substituir ela pela máquina. Eu vejo como algo bom, que aí tirou o risco daquela pessoa, né? Direto, praticamente tem gente que corre risco direto com esse tipo de mão de obra. E acaba eles colocam ali uma máquina, acabou o seu problema, entendeu? Tipo, um risco vai ser só financeiro, não vai perder a vida de ninguém. Então, apesar de ainda ter empregadores que preferem perder a vida das pessoas do que realmente terem as máquinas, né, exercendo ali a função. Mas, basicamente, essa proteção é com esse princípio, né? Com garantir que o mercado seja assegurado. Ou seja, a empresa não pode simplesmente substituir a mão de obra e botar todo mundo para fora, entendeu? Com essa justificativa. Eles têm ali a ideia de que tem uma capacitação, uma, uma readaptação desse pessoal, de modo a que garantir eles sejam permanecidos ali naquela empresa, como o caso que a Aline falou. É um exemplo perfeito de forma de adequação. Outro ponto é o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Aqui no caso é porque quando há esse acidente de trabalho por parte do que houve um dolo ou uma culpa, ele tem ali uma responsabilização, ele corre a pagar uma multa. E esse seguro em que ele está falando, o nosso inciso, ele não está falando que o empregador vai substituir um pelo outro, ele vai continuar pagando os dois. Ele paga o seguro, que é esse chamado SAT, seguro de acidente de trabalho, e mesmo assim, se ocorre um acidente na empresa dele, com o dolo ou culpa, ele vai da mesma forma pagar a multa ali incorrente àquele caso concreto. A Lei 8.213, de 91, diz no seu artigo 19, parágrafo 1º, que a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Aqui no caso é os EPIs, é as execuções de maneira correta, entendeu? Tipo, a empresa tem a obrigação de arcar com esse tipo de conduta. O EPI, a aquisição do EPI, o fornecimento do EPI é totalmente a obrigação da empresa. Então, ela tem que ali garantir de que o desempenho dessas funções sejam feitas de maneira segura por parte do seu empregado. Assim como também aplicar sanções neles se eles não executarem ou então não fazerem por não querer. Uma coisa é não ter o EPI, outra coisa é ter e não querer usar. Entendeu? Aí já parte a culpa para o empregador, para o empregado, perdão. E essa questão do SAT, que é o seguro contra acidente de trabalho, é um valor que é pago pelas empresas. As empresas, os empregadores, têm que pagar esse valor acho que é ao INSS, a Previdência Social, se não me engano. É, Previdência Social, que é um valor, acho que é mensal ou é anual, que eles têm que pagar, que é exatamente para esses seguros de contra acidentes. Entendeu? Eles têm ali uma garantia para que haja essa seguridade por parte dos empregados. O trabalho insalubre, periculoso e noturno a menores de 18 anos. Isso aqui vocês vão estudar mais à frente. Quando vocês estudarem lá a unidade 5, vocês vão diferenciar uma coisa que se chama trabalho perigoso e trabalho ilícito. É uma diferenciação bem clara que a Aline faz. Mas, basicamente, lembre-se, quando vocês forem estudar sobre trabalho periculoso e trabalho ilícito, que o trabalho de insalubre, periculoso e noturno a menores de 18 anos é um trabalho proibido, não é um trabalho ilícito. O objeto da relação de emprego aqui, ele não é ilícito. Ele é totalmente ilícito, que é uma relação empregatícia. Porém, a questão de um menor de 18 anos trabalhar nessas condições caracteriza-se como um trabalho proibido, que é um trabalho proibido é quando ele infringe a legislação trabalhista. Basicamente, esse ponto aqui do nosso artigo 7º, ele fala, refrisa novamente, a questão do trabalho proibido, que o menor de 18 anos não pode trabalhar em condições insalubres e perigosas. E o menor de 16 anos, a partir dos 14, só pode trabalhar na condição de aprendiz. Ou seja, tecnicamente, a CLT permite o trabalho de 16 até 18 anos sem problemas. O menor pode trabalhar
de 16 a 18 anos, desde que ele não trabalhe em condições periculosas e condições insalubres, entendeu? Então, ele pode trabalhar de 16 a 18 anos, não insalubres, não periculosos, e pode trabalhar menor de 16 anos, a partir dos 14 como aprendiz. E se de 16 a 18 não pode trabalhar insalubre, 14 a gente não precisa nem dizer, né? Se de 16 não pode, imagine quem é menor. Então, é bem importante vocês lembrarem disso. Aqui se caracteriza de um trabalho proibido. Quando vocês forem estudar trabalho proibido, eu tenho até aqui nos meus slides, mas quando for o dia a gente trata. Eu tenho um hall, né, de atividades que são caracterizadas como insalubre e periculosas. Elas não são, pessoal, tiradas da cabeça do empregador, que nem da cartola, né? Elas são taxativas, ela tem ali, dentro de uma lei específica, é uma OIT, né? Que trata sobre a questão da insalubridade e da periculosidade. Inclusive, pessoal, o trabalho doméstico, ele é proibido a menores de 18 anos também. Como um adendo aí para vocês. O trabalhador doméstico ele precisa ser maior de 18 anos. Ele não pode ser menor. Basicamente, também é outro ponto a questão da ofensa à sua moral, que é outro ponto que não permite ao trabalho menor de 18 anos. Quando ofende ali a moral do menor, ele não pode ocorrer, assim como insalubre, periculoso e noturno. O local que ofende a moral, a gente pode, vamos supor ali, a gente bota um menor de 16 anos para pintar a estrada, por exemplo. Ou então para trabalhar num canavial, algo do tipo. Entendeu? Então para ser entregador de panfleto, algo assim que um bar, por exemplo, Paulo também, algo que ofenda ali a sua moral, a sua formação social também. Então, é um ponto bem importante isso aqui, porque vocês vão também estudar mais na frente a questão da questão do trabalho proibido. Garantia de isonomia e não discriminação. A isonomia é a igualdade, como a gente falou, vocês já estudaram também em constitucional, e a não discriminação. Proibição de diferença de salários e funções e admissão. Aqui no caso entra no mesmo tópico, certo, galera? Que é quando a gente tem ali a diferenciação somente nesse ponto. A diferenciação de salário, ela é legal. Eu posso ter, que vamos pegar um exemplo aqui, algum de vocês. Eu posso ter aqui o Ângelo. O Ângelo pode trabalhar na mesma função que eu, mesma função, e receber mais que eu sem problemas, entendeu? Isso não há uma proibição legal dentro disso. O problema é quando o requisito é esses aqui. É quando a pessoa tem diferenciação por sexo, por idade, cor ou estado civil. Não pode haver apenas com essa diferenciação. Agora a gente tem empresas aí que tem plano de carreira, por exemplo, tem sênior, pleno, júnior. A pessoa vai subindo aí, vai executando praticamente a mesma função, só tem uma atribuição, outra diferente, mas recebe ali uma diferenciação salarial. Ou também quem tem ali tempo, a gente vai estudar mais à frente, que tem a diferença por tempo de serviço na mesma função, entendeu? E na empresa, quando a gente tem a diferença por tempo de serviço na mesma função, a gente tem ali, é permitido uma diferenciação salarial. Mas esse é objeto de vocês estudarem mais à frente. Por isso que eu estou dizendo, mais à frente a gente vai abordar tópicos mais detalhados. A súmula 443 do TST refrisa mais ainda esse ponto. Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador de vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração do emprego. Aqui no caso é mais um exemplo, quando você tem ali a discriminação por parte do empregador, que é no caso quando você ali bota para fora só porque a pessoa tem uma doença. Ah, essa doença aqui vai causar um problema aqui na empresa, o pessoal vai ficar com nojo dele, não vai querer chegar perto dele, vai causar burburinho, eu vou demitir logo ele aqui. Não pode. O empregado vai entrar com ação pedindo reintegração ao serviço. Ele tem o direito de ser reintegrado, como se ele não tivesse parado o serviço dele. Continua ali a contar aquele tempo, até porque se tratou de uma dispensa totalmente inválida. A presunção relativa, juris tanto, o ônus da prova recai sobre o empregador em provar o motivo da dispensa. No caso da dispensa discriminatória, o empregador que vai ter que provar o porquê que ele demitiu aquela pessoa. Se não, presume-se que seja uma dispensa discriminatória. Proibição de discriminação no tocante a salários e admissão a PCD.
Lei 8.213 de 91 dita o percentual de funcionários PCDs. Exemplo, até 200 funcionários, a empresa terá que ter 2% do quadro de PCDs. Aqui no caso é porque as empresas elas precisam ter um percentual com base na sua totalidade de funcionários. Quando o artigo, a lei 8.213 de 91 diz especificamente qual deve ser esse percentual. Se você tem até 200 funcionários, é o mínimo de funcionários. Se você tem até 200, você tem que ter 2% do seu quadro composto por PCDs. Isso não é uma diferenciação. A gente tem que lembrar disso para poder não generalizar essa diferenciação e acabar aplicando elas até os PCDs. Os PCDs é uma forma de garantia, porque senão as empresas nem contratariam. Elas contratariam de modo geral e esqueceriam os PCDs. Quando fosse PCD, já botava o currículo ali para a gaveta. Então, essa é uma garantia de que haja um percentual de funcionários dentro da empresa que seja PCDs. Ou seja, a Lei 8.213 tem uma taxatividade relacionada a essa quantidade. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. Então, no caso aqui é quando há uma distinção entre o trabalho técnico, intelectual e o manual, sendo que é desempenhado apenas por essa função. Você não pode ter essa diferenciação da mesma forma. Diferenciou por conta de sexo, trabalho, estado civil, aliás, sexo, idade, estado civil, você está tendo ali uma diferenciação discriminatória. Prescrição dos créditos trabalhistas. Pessoal, isso aqui é o cheiro da prova. Eu acho que é mais fácil cair um raio 10 vezes no mesmo canto do que a Aline não cobrar isso aqui na prova dela. Prescrição dos créditos trabalhistas e cálculo de aviso prévio, eu nunca vi não cair. Né? Só se for um azar muito grande, mas eu nunca vi não cair uma questão dessa. Entendeu? Ela sempre cobra. Sempre cobra. Até porque isso aqui também sempre cai em AV3. Então vamos lá. Prescrição dos créditos trabalhistas. Nós temos dois tipos de prescrição. Temos a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. A prescrição bienal ocorre 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. E a prescrição quinquenal ocorre 5 anos, sendo contada a retroatividade da data do ajuizamento da ação. Ou seja, quando você sai de uma empresa, você passou ali, por exemplo, 10 anos na empresa, você sai dela, você tem até 2 anos, contado da data da rescisão do seu contrato de trabalho, para entrar com a ação judicial contra ela. Passado esses 2 anos, prescreveu o seu direito de ação na justiça, ou seja, prescreveu os créditos trabalhistas. Então você tem até 2 anos, contado da data da saída da sua empresa, para ajuizar uma ação trabalhista. E a prescrição quinquenal? A prescrição quinquenal é o tempo de retroatividade em que você pode cobrar essa ação. Ou seja, lembrando que esse tempo ele vai contar da data do ajuizamento da ação. Ou seja, vamos tomar aqui por base o caso de 10 anos que eu falei. Você tem aqui uma pessoa que tem 10 anos, saiu da empresa. Ela entrou com a ação nos exatos 2 anos após a sua saída. A retroatividade conta da data do ajuizamento da ação. Ou seja, tecnicamente, falando em termos leigos, só vai contemplar ele 3 anos dos 10 que ele saiu da empresa. Porque contou os 2 anos que ele saiu e pegou só os últimos 3 que ele esteve dentro da empresa. Por isso que é muito importante, quando você for entrar com uma ação para exigir créditos trabalhistas, ou você entra quando você está na empresa, ou você entra assim que sair da empresa. Porque senão, você vai perder ali boa parte dos seus direitos trabalhistas. A súmula 308, parágrafo inciso 1º, perdão, do TST, diz que, respeitando o biênio subsequente à cessão contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação, e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Ou seja, refrisando aí a prescrição bienal e a quinquenal, sendo bem rigoroso essa questão dos prazos. É muito importante que não percam esses prazos aí, porque se perder, foi triste. O direito não só ocorre aos que dormem, né? Aí, no caso, eu vou ter aqui um exemplo para calcular e fixar essa questão da prescrição. Coloquei um exemplo aí também, as setinhas, ó, uma forma bem detalhada aí de como deverá ser
a prescrição. A admissão, o exemplo que eu coloquei, é de 1 de 1 de 2010. E a demissão foi em 1 de 1 de 2016. Ou seja, ele passou aí nessa empresa 6 anos. Não, 6 anos não, é 5, né? Que ele foi logo no começo de 2016. Então, tecnicamente, ele passou aí 5 anos nessa empresa. Ele ajuizou a ação em 1 de 1 de 2018. Ou seja, exatamente no limite da prescrição bienal. Quando ele ajuizou a ação, ele só vai poder exigir até 2013. Ou seja, tecnicamente ele só vai ser contemplado aí por 2014, início de 2013, 2014, 2015. Ou seja, só 3 anos aí de, de créditos trabalhistas que poderão ser exigidos na justiça. Porque ele entrou com a data limite. Ou seja, como eu falei, é muito importante que ou você entra logo no curso aí do emprego, ou você entra assim que sair. Porque senão não vai dar legal para você. E se você entrar no curso, é interessante você pedir logo uma rescisão indireta, né? Porque senão você vai tecnicamente ser demitido de qualquer forma, né? É muito difícil uma empresa ficar, atualmente eu nunca vi. A empresa ficar com o funcionário e colocou ela na justiça, né? Então, é interessante você não perder esse prazo. E é bom fixar, olha, alguém ficou com dúvida aí sobre prescrição, se vocês tiverem ficado, não deixem aí para guardar essa dúvida, até porque, como falei, é muito interessante, aliás, é muito difícil além de não cobrar isso em prova. Então é bom que todos saibam aí diferenciar e calcular a prescrição. Duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Aqui no caso é a garantia para que haja esse controle referente ao tempo de serviço, né? A jornada ela não ultrapassará 8 horas diárias e quando ultrapassar, ela deverá ter o adicional mínimo de 50% sobre a hora extra, mínimo. E o banco de horas é a exceção. Basicamente assim, a gente tem ali o período de 8 horas diárias e 44 horas semanais, se somados os períodos trabalhados, e a gente tem ali a limitação. Passou desse tempo, a gente vai ter que ter o adicional mínimo de 50%. Por que mínimo? Porque ele pode ser negociado por acordo ou convenção coletiva e pode ser superior. Tem empresa que paga 70%, até 100%, 150% eu já vi. Tem empresa que paga 150%. Então, o funcionário que exceder esse período diário, ele vai ter que ter no mínimo um acréscimo de 50% sobre essa hora que ele excedeu. Se não, já está totalmente aí errada, né? Ele vai ter que ter ali esse acréscimo. E a exceção desse acréscimo é o banco de horas, que a gente tem ali a possibilidade de um acordo ou convenção coletiva negociar um banco de hora. O banco de hora é, no caso, quando você faz hora extra, você não recebe diretamente pelaquela hora. Ela vai para um banco e ele fica acumulando. Quando ele se acumula, o empregador, um período que melhor atenda a ele, vai poder te dar ali aquela compensação. Ou seja, ele vai lá e te dá a diferença. Ah, tu tem aqui 2 horas no banco, então pega aí e passa essas 2 horas mais cedo em casa, vem trabalhar tal hora, só mais tarde. Ou então, sai mais cedo aí 2 horas do teu serviço, já que tu tem 2 horas aqui no banco. Um exemplo. E esse banco, pessoal, ele tem limitação, ele não é feito de qualquer forma, não. O empregador, ele vai ter que estipular esse banco até no máximo 1 ano, por convenção ou acordo coletivo. Ele tem até 1 ano para limitar. Ele pode fazer por menos? Pode. Se ele quiser fazer um banco de 3 meses, um banco trimestral, um banco semestral ou um banco mensal, ele pode, desde que ele faça um acordo coletivo. Porém, o limite ele não pode ultrapassar 1 ano. Ele vai ter que ter essa limitação de 1 ano. Ah, Vitor, chegou no ano, finalizou o banco de horas, chegou no limite. Aí ele vai ter que pagar aquela hora com adicional extra. Se for uma hora extra, você não trabalhou de graça. Ele foi para o seu banco ali, ele teve aquele tempo para te dar aquela compensa. Se ele não te deu, ele vai ter que pagar com os seus 50%. No mínimo, né? No mínimo. Então, ele tem sim que fazer o pagamento quando ocorre o fechamento do banco. E ele é a exceção. Via de regra, é o pagamento das horas extras. A exceção é o banco de hora quando regulado por acordo ou convenção coletiva. Turnos ininterruptos de revezamento. Os turnos ininterruptos de revezamento deverão ter 6 horas de duração, quando há revezamento de turnos nos mesmos dias divididos. Exemplo, trabalhadores da indústria automóvel que divide-se em escala que abrange tanto o dia quanto a noite e a madrugada também.
O que é comum cair em OAB, pessoal? Mas em OAB, por exemplo, turnos ininterruptos. Teve até uma colega, não sei se ela está aqui, mas ela até falou para a Aline que trabalhava em turnos ininterruptos. Basicamente é assim, que cai na OAB. Por exemplo, o funcionário trabalha de 8 às 4. 8 às 4 não, perdão. De 10 às 4, por exemplo. Aí ele vai e trabalha, pá, uma semana de 10 às 4. Na outra semana, ele já vai de 4 à meia-noite. Aí na outra semana, ele já vai de meia-noite até outra hora, entendeu? Tipo, ele tem um revezamento de turnos que acaba com que ele tem um turno por semana, praticamente. Às vezes ocorre de ser na mesma semana. Então, essa questão dos turnos ininterruptos, elas são normalmente reguladas por acordo ou convenção coletiva. Porque é uma questão mais delicada, entendeu? Tem um funcionário ali que ele está até mudando praticamente do dia para a noite todo dia. Então, tem esse impacto mais sério na questão da divisão de horários. E esse é mais delicadamente regulado por acordo ou convenção. E tem também o limite máximo, né? Sem problemas ali, sem que haja problemas para aquele empregado. Um exemplo claro de turnos interruptos é como eu falei, as empresas de automobilísticas, porque elas não param. A linha de produção dela, normalmente, ela é direto, não tem ali esse freio. A não ser que tenha carro demais em estoque, por exemplo. Aí eles são objetos de uma pausa. Porém, via de regra, ela não tem ali essa pausa de, de por parte do empregado. Então, para finalizar a nossa unidade 2, parte 4, a gente entra em empregados domésticos não assegurados dos direitos elencados no artigo 7º. Aqui no caso, pessoal, é porque são artigos bem óbvios para não adicionar, para não ter ali o acréscimo nesse empregado doméstico. Por quê? O empregado doméstico ele é regulado por lei própria. Ele não é regido pela CLT. Então, sempre que você estiver na consulta jurídica aí de graça, no almoço de família, quando forem fazer essa consulta para vocês, não vão, pelo amor de Jesus Cristo, responder um empregado doméstico com os moldes da CLT, porque a probabilidade de vocês estarem errados é altíssima. Porque o empregado doméstico, ele deve ser tratado com mais seriedade, com mais delicadeza, porque é basicamente, até como a Aline brincou uma graça, ela dizia que é um liso querendo sustentar o outro, entendeu? Então, tipo assim, não tem como a gente ter uma seguridade maior, aliás, menor para esses empregados, porque quando, por exemplo, vamos supor, você tem um empregado aí que trabalha 10 anos na tua casa, aí tu vai e quer demitir esse funcionário. Não é ninguém que vai ter ali, só de FGTS, esse cara vai ter uns 7 mil reais, vamos supor. E não é todo mundo que tem 7 mil reais para tirar do bolso e dar assim de imediato, não. Fora a multa, eu tô falando só do FGTS, entendeu? Então ele tem os direitos regulados, porém, ele ainda tem essa questão de ser uma pessoa que não tem um cacife normalmente numa empresa. Então, eles têm que ser mais assegurados assim do que os empregados convencionais. Porém, os empregados tiveram alguns incisos que não abrangem eles, porque não fazem sentido. Um dos exemplos que vocês podem tirar é a questão da participação nos lucros. A participação nos lucros não tem sentido, porque a empresa, aliás, o empregador doméstico não tem lucro. Então, ele não tem ali como fornecer uma parte dos seus lucros se ele não tem. Pelo menos vinculado ao serviço dele. Ele pode ter na empresa dele, mas não tem nada a ver ao serviço do empregado. Jornada massa de 6 horas por dia. Não tem turnos ininterruptos no empregado doméstico. Então, não é abrangido. Adicional de salubridade e periculosidade também não é. Proteção em face da automação também não é. Entendeu? Então, vocês têm ali alguns incisos que não foram abrangidos para o empregado doméstico. O empregado doméstico é aquele que, como diz na Lei 150 de 2015, que é a lei que regula ele, o empregado doméstico, é aquele em que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana. Aqui no caso, a gente vai ver lá na frente, eu não sei se a turma da noite já entrou no SHOP, né? Que é onde você identifica a relação empregatícia, que estão ali nos moldes do artigo 2º e 3º da CLT. Porém, vocês vão ver lá que tem que ter
habitualidade. Que a habitualidade é a forma habitual de você ir ao seu serviço, ao seu emprego. E ela não é taxativa. Não há uma habitualidade taxativa no empregado convencional, no empregado seletista. Porém, essa taxatividade é presente aqui no empregado doméstico. O empregado doméstico, para ele ser considerado um empregado doméstico, ele tem que trabalhar por mais de 2 dias, ou seja, ele tem que ter no mínimo 3. Se ele trabalha no mínimo 3 na sua casa, ele é seu empregado doméstico. Se ele trabalha por período inferior, aí ele pode ser considerado seu diarista. Você paga por diária. Ah, meu diarista, vem aqui limpar minha casa 2 vezes por semana. Diarista. 3, já é teu empregado doméstico. Já tem que assinar tua carteira. Já tem que pagar os direitos trabalhistas dele. Senão ele pode exigir um reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho. E aí você vai arranjar um probleminha um pouco maior. Aí vocês vão estar mais à frente que o empregado doméstico ele tem mais uns detalhezinhos. Que ele tem a questão do FGTS dele é um pouquinho maior, porque já tem dentro dele ali a garantia da multa rescisória como uma forma de segurança para esse empregado. Então, no lugar de ser 8%, o percentual dele é um percentual maior, entendeu? Então, a gente vai estudar isso aí mais à frente, não vou dar muito spoiler não, senão vocês vão acabar se confundindo aí. Então é isso, pessoal. Se ficar alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, podem falar, pode ficar à vontade. A nossa unidade 2, parte 4, era basicamente isso. Para quem ficou até o final da gravação, pode mandar um resumo, algo que comprove. Eu vou mandar aqui a presença para o pessoal que ficou até agora.